te ouvir e sentir o teu fluir. Seja assim, Senhor, a nossa inspiração, Pai, para esta aula, Pai, para esse estudo da Tua Palavra, Deus. Enriquece nossas mentes, nosso espírito, Senhor, para que estejamos voltados para Ti, para aprender do Senhor, para entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta manhã, que vamos estudar a Tua Palavra, Pai. Obrigado por esse presente, por esse tempo, Senhor, que possamos aproveitá-lo, que ele possa edificar as nossas vidas, e que, acima de tudo, Senhor, seja um tempo onde nós possamos estar glorificando o Teu nome, Pai. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus, a nossa gratidão, hoje e sempre. Amado nosso, Jesus. Amém e amém. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês. Que bom que você está aqui com a gente. Hoje nós estamos fazendo essa aula da Escola Dominical. Aqui você sabe, né? Nós somos a Igreja Metodista em São Roque, terceira região, estado de São Paulo. Aula para a classe de adultos. E hoje, dia 14 de março de 2021. Espero que você curta essa aula, tá bom? Não importa se você é um apaixonado pela Escola Dominical ou se você está só dando uma passadinha aqui, não tem problema, tá? Você é muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo. Graça e paz, meus queridos, graça e paz, minhas queridas. Nossa gratidão ao Senhor, como oramos, é porque Ele nos dá esse presente, esse privilégio. Nosso Deus tem sido bondoso conosco, permitido estarmos juntos aqui em Escola Dominical, para mais uma vez estarmos presentes na tua casa e que você possa curtir esse momento com a gente aqui, tá bom? Nossa gratidão ao Senhor também, porque Ele permite acessarmos a tua palavra, sermos edificados, estudarmos, ok? Amém? Bem, nós estamos estudando, como disse, hoje é a parte 2 da lição da semana passada, né? A lição da semana passada, continuando hoje então, o título dela é Maturidade na Convivência. O texto fundamental da nossa lição é Efésios 2, do 11 até o 22, tá? Então, como a gente tem estudado, né, e a gente está estudando na semana passada, a carta de Efésios, na semana passada nós estudamos Efésios do 11 até o 14. E a gente percebeu, então, nas palavras de Paulo, que Cristo ele vem com uma preocupação de unir os povos. Cristo ele derruba a barreira da separação. Nós falamos do muro, lembra? Que existia no pátio do palácio, e nós falamos dos avisos que os gentios recebiam ali, eram colocados ali para que eles não entrassem no espaço reservado aos judeus. E hoje nós vamos ver então a partir do versículo 15, né, do texto de Efésios capítulo 2, mais especificamente a partir do versículo 15, sempre quando necessário, voltando nos versículos anteriores para a gente verificar algumas coisas que nós vimos na semana passada, tá bom? De maneira geral, e com relação ao conteúdo da carta escrita à igreja de Éfeso, né? A carta aos gentios, a gente sabe que essa carta aos Efésios, ela traz, segundo os estudiosos, né? E a gente tem notado assim também quando lê as duas cartas, ela traz uma cópia, ou se a gente poder colocar assim, as mesmas ideias que Paulo escreveu na carta aos Colossenses. A gente diria assim, num estilo muito mais digamos, sofisticado e com uma linguagem mais direta, sem muitos rodeios. Paulo escreve e fala para os Efésios aquilo que eles devem praticar, aquilo que deve ser feito, tá certo? Então é isso. E esse capítulo que nós estamos vendo, o capítulo 2, ele apresenta de uma maneira geral a obra de Cristo, essa obra salvadora, agora extensiva a toda a humanidade e não somente ao povo judeu, tá certo? Essa é a tônica desse capítulo de Efésios. Que tônica, Dário, você está falando? Bom, Cristo trouxe vida e salvação para todas as pessoas. João pregou o evangelho do arrependimento e Jesus vem trazendo o evangelho das boas novas, onde Deus se preocupa e procura agregar todas as pessoas, tanto judeus como gentios. Gentios esses que viviam segundo as inclinações da carne, sendo que esta salvação, ou seja, qual salvação? A salvação que é fruto da graça, concedida através da vida, morte e ressurreição de Jesus, tá? E ela não é obtida por questões humanas, por mérito humano. Não podemos fazer nada para alcançá-la, porque tudo já está feito. Jesus já fez
tudo o que era necessário. Beleza? Até aqui? Tranquilo? Nós já falamos a respeito disso também, né? Lá no livro de Efésios 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Tá certo? Não de obras, para que nem se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Tá certo? Efésios 2, versículo 8, como eu falei, levando o dedinho um pouquinho para cima do texto que nós estamos estudando. Tá legal? Então vamos lá. Jesus vem, então, a partir do versículo 11, que a gente viu, né, semana passada, a gente viu detalhadamente na semana passada, Paulo ele reafirma esse alcance da obra de Cristo às pessoas gentias, não somente aos judeus. Ele relembra a condição que essas pessoas viviam antes, sem esperança e sem Deus no mundo. E Paulo enfatiza a entrada dessas pessoas como povo de Deus, para o povo de Deus. Olha que lindo, eu acho essa frase, né, que está escrito no livro de Efésios, como concidadãos dos santos, ou seja, concidadãos são aqueles que partilham da mesma cidadania, são compatriotas, nascidos na mesma pátria, embora não sendo nascidos na mesma pátria, Jesus, através da sua vida, vem e considera eles da mesma forma, como cidadãos dos céus. Além disso, de concidadãos dos céus, Paulo também os chama de família de Deus. Que lindo, que lindo. Nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho. E hoje, nós vamos entrar a partir do versículo 15 de Efésios capítulo 2, tá certo? Hoje nós vamos estudar do 15 até o 22. Vamos ler? A partir do 15, pode ficar um pouquinho sem contexto, mas a gente está estudando do 11 até o 22, mas hoje nós vamos ler do 15 até o 22, tá bom? Versículo 15. Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, dos dois povos, gentios, judeus, fazendo a paz, certo? E além de tudo isso, que Jesus então reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Versículo 17. E quando veio, Jesus Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe. Lembra que Paulo está escrevendo isso aqui para os efésios, para aqueles que estavam, para os gentios, tá certo? E paz também ao que estavam perto. Porque por meio dele, de Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Versículo 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, que eu falei que é lindo, e membros da família de Deus. Foram tirados do nada, sem esperança, sem Deus no mundo e colocados no meio do povo de Deus como cidadãos dos céus, tá certo? Dos santos e família de Deus. E olha só, ele continua a respeito dos gentios, edificados também sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra principal, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês, Efésios, estão sendo edificados em conjunto para ser morada de Deus no Espírito. Neste trecho que nós lemos, do 15 ao 22, nós vimos destacado claramente que Jesus ele vem e fala assim para a gente, ó, para os Efésios e é para nós, a palavra de Deus é atemporal, ele fala assim, ó, Cristo aboliu em sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Tá? Para fim didáticos, né, para fim de aprendizado, a gente entende e separa a lei mosaica e divide ela em 3 tipos de leis. As leis morais, as leis civis e as leis religiosas ou as leis cerimoniais. Obviamente não dá para a gente estudar profundamente isso, mas nós vamos dar uma pincelada aqui, pelo menos entender um pouco mais sobre essa questão. Tá? Lei em forma de ordenanças. Gênesis capítulo 17, vou ler aqui para vocês. Versículo 9 em diante, para a gente entender essa questão da leis em forma de ordenanças. Gênesis 17, versículo 9, eu acho que vou ler até o 13, tá bom? Disse Deus a Abraão, quanto a ti, observarás a minha aliança, tu e tua raça depois de ti, de geração em geração. E eis a minha aliança. Ele está explicando para Abraão o que ele quer que Abraão faça a partir daquele momento.
tá? Como uma aliança. Eis a minha aliança que será observada entre mim e vós, isto é, tua raça depois de ti. Todos os vossos machos serão circuncidados, fareis circuncidar a carne de vosso prepúcio, e este será o sinal da aliança entre mim e vós. Quando completarem 8 dias, todos os vossos machos serão circuncidados, de geração em geração, tanto nascido em casa, quanto comprado por dinheiro a algum estrangeiro que não é de tua raça. Deverá ser circuncidado o nascido em casa e o que for comprado por dinheiro. E aqui no versículo 13, final do versículo 13. Minha aliança estará marcada na vossa carne como uma aliança perpétua. Versículo 14. O incircunciso, o macho cuja carne do prepúcio não tiver sido cortada, esta vida será eliminada de sua parentela. Ele violou minha aliança. Aqui, por que a gente está lendo Gênesis 17? A gente vai entender aqui que aqui Deus está instituindo uma aliança com Abraão. Já havia mudado o nome de Abraão para Abraão, tá? E faz uma aliança com Abraão. E coloca aqui uma ordem. Ele dá uma ordem para Abraão, tá certo? A expressão ordenanças, ela traz para a gente, traz a ideia de um grupo de mandamentos específicos que devem ser repetidos várias vezes, tá? E só assim, com a repetição, é que eles se tornam algo que tem valor, tá certo? Alguma coisa metódica, tá? E só com a repetição é que eles passam a ter valor. Deus faz uma aliança com Abraão, a circuncisão. Todo macho da sua casa, ou que não seja da sua casa, mas que estejam na tua casa, mesmo que não seja de tua parentela, devem ser circuncidados ao 8º dia. A circuncisão, então, torna aí, a partir daí então para o judeu, um sinal que relembrará a Deus, assim como ele colocou o arco-íris, lembra que ele colocou o arco-íris e instituiu o arco-íris, dizendo assim para Noé, sempre que eu colocar o arco-íris, eu vou me lembrar de que eu fiz um acordo com vocês de que a terra não será mais inundada mais nenhuma vez, ok? A terra não será mais coberta por águas. Então Deus, ele coloca ele usa a circuncisão como um sinal que relembrará a ele, né, da sua aliança e relembrará ao homem que está fazendo essa aliança com Deus que este homem que faz aliança, que é circuncidado, pertence ao povo escolhido. E como eu repeti para vocês, o final do versículo 13 de Gênesis 17. Minha aliança estará marcada na vossa carne como uma aliança para sempre, tá certo? Apenas como curiosidade, se você for olhar o versículo 24 e 25 desse mesmo texto, a gente vai entender que Deus faz a circuncisão e pede para que Abraão faça a circuncisão em todos os nascidos ao 8º dia. Versículo 24. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado. Quando foi feita a sua circuncisão, 99 anos de idade. E o versículo 25. Ismael, seu filho, tinha 13 anos de idade quando foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Apenas curiosidade para a gente aqui. Foi importante? Sim, foi bastante importante. Tão importante que se a gente abrir a nossa Bíblia aqui, no livro de Josué, capítulo 5. Estamos lendo a Bíblia hoje, hein? É isso aí, eu gosto disso. Judeus que negligenciavam este mandamento de Deus não podiam participar das festas especiais que Deus lhes deu. Quer ver um exemplo disso, como eu falei? Josué 5, 2 a 9. Olha o que o texto está dizendo aqui. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faça facas de pederneira, ou de pedra, né? E passa, de novo, a circuncidar os filhos de Israel. Então, Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, foram circuncidados no Egito. Mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam ainda sido circuncidados. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens rebeldes, dos homens de guerra que saíram do Egito,
que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que manda leite e mel. Versículo 7. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou naquele momento, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sarassem da circuncisão, ou seja, um tempo de restabelecimento. Tudo isso acontece antes deles celebrarem a Páscoa na terra ou nas terras de Canaã. Tá? Então, a circuncisão foi importante? Sim, foi bastante importante. Tanto que se os judeus que negligenciassem, eles não podiam participar das festas, e isso é um exemplo disso. Então, para explicar isso aqui, depois da peregrinação no deserto, o povo chegou à Terra Prometida, 40 anos no deserto. Mas eles não haviam praticado a circuncisão no caminho. Era necessário, então, fazer a circuncisão de todos os machos. Somente depois de cumprir essa ordem de fazer a circuncisão, é que eles podiam celebrar a Páscoa, a festa da Páscoa, né, que a gente sabe, que lembrou da salvação de Deus para com eles, livrando-os das mãos do faraó e dos egípcios. Tá? Então, no dia seguinte, começaram a comer, no dia seguinte da circuncisão, eles começaram a comer o fruto da terra prometida e logo em seguida começaram a conquistar a terra. Então a gente vai entender com isso, né, com a circuncisão, os estabelecimentos e a entrada na terra prometida, né, a conquista, o início da conquista das batalhas na terra prometida, que esses dois fatos, né, ligados aqui especificamente às promessas da nação e da terra, reforçam o significado original da circuncisão. Deus precisava que o povo cumprisse a aliança que ele havia prometido. Mas então, o que acontece com essa que deveria ser uma aliança perpétua, essa aliança da circuncisão? Deus nunca disse, que as bênçãos espirituais em Jesus, em Cristo, dependeriam da circuncisão na carne. Não, Deus não disse isso. Olha o que ele diz através do profeta Jeremias. Vamos ler? A gente sabe que Jeremias, né, o profeta Jeremias, ele viveu por volta do ano 628, 627 a.C. Mas olha o que Jeremias profetiza, então, para o povo de Israel. Vamos ver. Jeremias 9, 23 até o 26. Eu quero ler com vocês, tá bom? Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Que coisas? Misericórdia, juízo e justiça. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos. Tá certo? Ao Egito, e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas. O povo, aqui falando assim, o povo, os árabes, né? E habitam no deserto. Porque, olha só o que Deus está falando através do profeta. Porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. É isso. Nós notamos distintamente por essa profecia, né, de Jeremias, como eu disse, profetizado lá 628, 627 anos antes de Cristo, e o Senhor Deus buscava na nação israelita já naquela época, né, ou mesmo dentre os gentios, a circuncisão espiritual do seu povo, a do coração convertido, a do coração obediente, a daquelas pessoas que praticavam a justiça. Porém, aos olhos desses, né, eles entendiam apenas que a circuncisão material era o suficiente, apenas o cortezinho no prepúcio, apenas uma marca na carne era o suficiente para eles serem já colocados, condicionados, serem colocados como filhos de Deus. Não, Deus está dizendo isso, né? Essa marca feita pelo despojo na carne não era o que Deus queria. Deus queria entender que o propósito de Cristo nesse pacto era de que, com a marca, eles entendendo que eles eram povo de Deus, eles deveriam partir então para uma conversão espiritual, para uma circuncisão espiritual.
Hoje, Deus remove o pecado, né, na circuncisão espiritual quando nós somos batizados, quando nós somos mortos com os nossos pecados são mortos, nós somos batizados e ressuscitamos e nos nasce um novo homem livre em Cristo Jesus. Essa é a nossa circuncisão espiritual. Amém, queridos? Toda essa história que nós estamos falando aqui, né, de circuncisão, de leis, mandamentos, ela está no versículo 15 de Efésios capítulo 2, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. No entanto, aqui para os Efésios, né, e para nós, a gente entende assim, que Paulo não está dizendo que Deus rejeitou os padrões justos da lei, das leis que existiam. É importante a gente lembrar que desde a criação do primeiro casal, Adão e Eva, Deus deu a eles mandamentos, ordens específicas, né? Mesmo quando eles se encontravam ali no paraíso, mesmo quando eles estavam ali no jardim do Éden, em estado de inocência, sem pecado, vivendo tranquilamente. Deus dá algumas ordenanças para que a vida corra de maneira tranquila para eles ali, tá? Então, desde a criação do primeiro casal, Deus já dá mandamentos, dá ordens, já dá direcionamentos para que a humanidade faça isso e deixe de fazer aquilo para que viva uma vida tranquila com o Senhor, tá certo? De maneira então que a gente interpreta como essa questão então de leis. As leis são boas? As leis são ruins? Os mandamentos são bons? As ordenanças são boas? Sim, elas são boas quando nós entendemos como campo espiritual, tá certo? Mesmo que nós não sejamos salvos pelas obras da lei, todavia nós não estamos sem lei em Jesus Cristo. Ao contrário disso, quero dizer, muito pelo contrário, né? Pela fé no Senhor Jesus, nós confirmamos que a lei ela é uma lei não natural, não física, não civil, mas ela é espiritual, ela é santa, é uma lei perfeita, é uma lei justa, é uma lei que é boa. E essa lei, ela reflete o caráter do grande Criador de todas as leis, do grande legislador, que é o nosso Deus, que faz todas as coisas caminharem perfeitamente no universo, tá certo? Então Deus diz assim, e confirma para nós, né, o nosso Deus confirma para nós a validade da lei até que tudo se cumpra. Ou seja, o que é tudo se cumpra? Quando já não estivermos mais sujeitos ao pecado, quando o pecado já não nos dominar mais, quando nós atingimos aquele estado de perfeição, lembra? Nós estudamos isso 2 ou 3 lições atrás, prometido para quê? Quando nós estivermos no porvir, quando estivermos na glória com o Senhor, estado de perfeição plena. Mas para chegar no patamar de cima, temos que fazer as coisas certas no patamar aqui de baixo, ou procurar fazer as coisas certas, né? Bom, tão importante a lei, né, na dispensação da graça, que Deus a tem escrito agora, não mais em tábuas de pedra, mas Deus as escreve nas nossas mentes, nos nossos corações. Olha que lindo, né? Nos corações dos crentes, por estarmos, nós, os crentes, né, debaixo da nova aliança, né? A nova aliança na qual Deus prometeu fazer de nós habitação e morada sua, através do seu Espírito Santo. Que lindo! Eu não vou ler, mas eu quero que você leia o texto que está grafado aqui, Hebreus 8, 7 a 10, né? Para você entender um pouco melhor essa questão de nós sermos, de Deus escrever no nosso coração agora, nossas mentes, os corações, a sua lei espiritual. E aqui fica uma sugestão do tiozão aqui, né, do professor. Quer entender bem e melhor esse tema? Estude o livro de Hebreus. Estude o livro de Hebreus. Inteirinho, todos os capítulos. Leia, peça para o Senhor te dar orientação com relação a isso, tá bom? Essa lei, essa questão da graça da nova aliança em Deus, em Jesus Cristo, perdão. A lei que é escrita no nosso interior agora, então, sobrenaturalmente, e que nos inclina a amar os mandamentos de Deus, não é forçado mais, não é uma coisa assim pesada, não é um jugo, né, que nós somos obrigados a fazer. Muito pelo contrário, nós obedecemos os mandamentos de Deus, nós odiamos os pecados que a lei condena, e essa lei é a mesma lei moral que foi revelada a Moisés. Só que melhor entendida no seu sentido amplo interno, através de quem? Explicado para nós como? Pelos ensinos de Jesus nos Evangelhos, pelos ensinos dos apóstolos que no Novo Testamento que falam a respeito daquilo para que o mundo foi preparado, e também pelo Espírito Santo que sobrenaturalmente agora habita dentro de nós, e pelos profetas. Não podemos deixar de entender os profetas. O que nós chamamos de profetas? Tudo aquilo que está no Antigo Testamento, tá bom? Os profetas. Assim, então, a gente entende, né, que tendo sido renovada a
revogada a antiga aliança, não foram revogados, no entanto, os seus mandamentos, os quais Jesus não veio revogar. Ele mesmo falou isso. Ele não veio revogar nenhuma lei lá da antiga aliança, mas ele veio cumprir essa lei. E aqui quero dar um esclarecimento. Estudando um pouquinho o original da palavra cumprir, a gente vai entender assim, que essa palavra, Jesus veio cumprir a lei. Não é que Jesus veio cumprir, ele veio fazer lei por lei, obedecer lei por lei, não. Jesus, ele é a finalidade para que toda a lei tenha sido escrita. Jesus é o cumprimento de toda a lei. Tudo que foi escrito, desde o começo do mundo, desde os primeiros escritos, tudo foi escrito, tudo foi determinado para que você chegasse no momento e encontrasse a vida de Jesus aqui na Terra. Jesus vindo como Deus, mas não usurpando a forma de Deus, mas presente na nossa vida. Tá? Então Jesus não veio revogar a lei, mas ele veio como sendo o cumprimento da lei. Porque tudo levava para o aparecimento de Jesus, de Deus em forma de homem. Desta forma, então, quando Jesus afirma que nós devemos guardar os seus mandamentos, não devemos pensar que isto exclua essas ordenanças morais do Antigo Testamento, pois nessas ordenanças do Antigo Testamento é que se encontra também o testemunho do mandamento que nos é dado para nós nos arrependermos e crermos em Cristo, conforme Ele próprio afirmou. Jesus Cristo afirmou em seu ministério terreno. E a lei, como eu já disse, reforço aqui, que a lei, toda a lei do Antigo Testamento, Pentateuco, e os profetas, e aqui profetas eu quero me referir a toda uma linguagem do Velho Testamento, todas as escrituras do Velho Testamento, testificavam a seu respeito. Tá certo? Então tudo foi escrito a respeito de Jesus Cristo. Mas o resumo disso tudo, e para que tudo isso serve, está no finalzinho do versículo 15 do livro de Efésios capítulo 2. Nós lemos aqui o versículo 15 que diz assim, Efésios capítulo 2. Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo então com essa unidade a paz. Tudo isso se resume aqui, E essa paz, enquanto fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito, ela não promove inimizades, ela não causa divisões, ela não causa distensões. Assim, portanto, nós podemos colocar paz como fruto do Espírito e a inimizade como fruto da carne. O homem, ele é guiado pela velha natureza, tá certo? E esse homem guiado pela velha natureza, ele não pode sentir a paz que Jesus Cristo oferece. Essa paz não depende de circunstâncias, não depende de situações, não depende de conta bancária, não depende de sol bonito, não depende do dia estar lindo, maravilhoso. Não! Mesmo vivendo em uma sociedade totalmente violenta, podemos ter paz. Mesmo vivendo num lar onde não existe para as pessoas nada, exista paz, a gente pode ter paz, pois a serenidade que nós temos com Cristo em nossos corações é fruto do Espírito Santo que habita em nós. E isso não depende de recursos, de circunstâncias, de recursos financeiros, como eu disse, de dia lindo ou não. Depende mais daquilo que o Espírito Santo fala quando habita em nós. Tá certo, meus queridos? Aí então eu vou sugerir alguma série de leituras para vocês, para a gente entender isso. Jesus é a nossa justiça. Jesus é a nossa paz. Nele, nós somos crentes, somos cristãos, cumprimos a lei. A lei é cumprida porque nós aceitamos Jesus. Não é peso mais, não é fardo para nós mais. Então eu queria que você, conosco aqui, lesse Gálatas 3:28, tá bom? A igreja cristã, formada por judeus e gentios, ela é descrita como um corpo, tá certo? E o ser humano, nós que somos convertidos a Cristo, em quem agora já, como diz lá Gálatas 3:28, não há judeu nem grego, não há livre ou escravo, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Essas pessoas são descritas como um novo homem, que nasceram de novo, tá certo? Nos primórdios do cristianismo, o cristianismo pregado pelo próprio Jesus, enquanto esteve aqui, depois os evangelhos que contam a história de Jesus, tudo o que ele fez aqui na Terra, o testemunho dos apóstolos, daqueles que viveram com Jesus ali, tá certo? Nos primórdios, então, do cristianismo, a igreja era principalmente composta de judeus. Foi o povo para quem Deus foi enviado, tá certo? Mas pela ação agora do Espírito Santo de Deus, ou pela ação do Espírito de Deus,
Os cristãos, como eu disse, testemunharam, os cristãos pregaram Jesus aos gentios, esses se converteram, gentios se converteram e se convertendo eles excederam o número dos membros judeus na face da terra. Leia lá Atos 10, você vai encontrar em Atos 10 a conversão do centurião Cornélio, a visão que Pedro tem quando Pedro é chamado para evangelizar os gentios, a visão do lençol, coma porque tudo que Deus criou é bom, o Espírito Santo desce sobre os gentios, tudo está lá em Atos 10, e você vai entender lá em Atos 10 essa mudança de direcionamento de Deus para agora alcançar o povo não judeu, tá certo? E quando esses gentios tornam povo de Deus, eles não são mais vistos como estrangeiros, nem forasteiros, muito pelo contrário. Como eu já disse, eu acho linda essa frase, eles são vistos agora como cidadãos dos santos, como compatriotas, como pessoas que têm o mesmo valor daqueles que são nascidos na terra, que Deus chamou para serem o seu povo, e que por algum motivo durante a história recusaram esse convite. Tá? E eles são agora família de Deus. Que lindo isso, tá? Então, meus lindos, e partindo para o nosso encerramento, versículo 20 de Efésios 2, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tá? Os apóstolos e os profetas são citados aqui como fundamento, como um alicerce, como o alicerce da igreja. Porque eles ajudaram a edificar a igreja sobre a pedra angular. O que é pedra angular, professor? O que é pedra angular, tiozão? O que é pedra angular, Dário? Pedra angular é o Senhor Jesus, é a pedra principal da igreja, tá? E esse, como diz aqui, o versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular, tá? Os apóstolos, eles são pedra, são fundamentais também para a edificação da igreja de Jesus. E Jesus é a pedra principal, certo? Os apóstolos foram suas testemunhas. Foram lá há 2000 e tantos anos atrás, mais de 2020 anos atrás. E hoje, quem é a pedra angular? Desculpe, a pedra angular continua sendo o Senhor Jesus. Mas quem é a pedra também sobre qual a igreja é edificada? Você, meu querido. Você, minha querida. Você que é corpo, você que é filho, você que faz parte do corpo de Cristo, você que é filha. Você hoje é o responsável por isso, tá bom? Em outras palavras, a igreja primitiva ela foi estabelecida a partir dos ensinamentos da pregação dos apóstolos e dos profetas. Para entender melhor, leia Atos capítulo 2. Descida do Espírito Santo, o dom de línguas, o discurso de Pedro, 3.000 pessoas batizadas naquele dia, o início da igreja, como viviam os convertidos, etc, etc. Atos capítulo 2. É isso. O próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. A pedra da esquina, para contar um pouquinho a respeito dessa história, era a primeira pedra, era a base, era o alicerce, ela é colocada no ângulo perfeito de uma construção para dar firmeza sobre a qual a construção ia subir, ia ser construída, tá? Firmeza e solidez. Os construtores alinhavam o restante da estrutura sobre a pedra angular principal. Está em 1 Pedro 2, de 1 a 9. A expressão bem ajustado descreve na construção romana o processo pelo qual os trabalhadores, normalmente eram trabalhadores escravos, eles giravam as grandes pedras, fazendo enormes esforços para que essas se encaixassem perfeitamente uma nas outras. As colunas que você vê em algumas figuras daquela época, por exemplo, pareciam que era uma pedra inteira, maciça. Não, mas na verdade eram pedras, cilindros de pedras que se apoiavam uns sobre os outros, colocados ali perfeitamente pelos homens, tá bom? De um modo similar, Deus então vai ajustando, vai colocando essas pedras hoje, umas sobre as outras. Deus ajusta os cristãos no templo santo que Ele mesmo está edificando para a morada do seu Espírito, tá bom? Que lindo isso, né? É isso, meus queridos, é isso, minhas queridas. Para a gente finalizar, olha aí, Dirceu, faz tempo que a gente não fala isso, né? Um clássico, né? 1 Coríntios 12, capítulo 12 a 20. Eu não vou ler, só vou citar, né? Coríntios 12, de 12 a 20. A unidade orgânica da igreja,
somos um só corpo, temos muitos membros batizados em um só corpo, mas um só Espírito, judeus, gregos, escravos, se o pé disser não sou mão, tá, você vai ler isso aqui, 1 Coríntios 12, de 12 a 20, tá certo? Deus expôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis, sendo todos esses membros, porém, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. É isso, o corpo é um, o corpo tem tudo em comum. O corpo em comum e tudo em comum é comunhão. E quando nós falamos em comunhão, nós precisamos entender, nós precisamos pensar em relacionamentos. E relacionamento aqui não é só relacionamento com Deus. Eu tenho um relacionamento perfeito com Deus. Eu falo com Deus todo dia, eu oro ao Senhor, eu faço jejum, eu faço isso, mas eu não gosto da minha vizinha. Eu não gosto do fulano, eu não me dou com aquele, o pastor dá... crente, para com isso. Né? O nosso relacionamento ele tem que ser com Deus, tem com as outras pessoas também, tá certo? E com outras pessoas que professam a mesma fé em Jesus. Não há como ter comunhão sem ter uma relação com Deus e com outros cristãos. Relação com Deus, tá certo? Aqui, na vertical, e relação com os homens, com as pessoas, com os irmãos, na horizontal. Beleza? Existe uma só fé no único Deus, legal, mas existem muitas pessoas diferentes que buscam e compartilham desta mesma fé. Assim sendo, falar de comunhão é falar de unidade na diversidade. Unidade porque cremos no mesmo Senhor e diversidade porque há diferentes pessoas que compartilham esta mesma fé, tá certo? E por causa da unidade, a comunhão ela é um elemento que não pode faltar na nossa vida cristã. Na comunhão, e a gente tem vivido momentos difíceis, dolorosos, né? Mas nós estamos reunindo força contra as tentações. Na comunhão a gente tem juntado consolo uns aos outros em meio aos sofrimentos e temos superado as situações. Em meio à comunhão, nós nos unimos em orações em meio ao desespero. E pode acreditar nisso, meus queridos. Em meio à comunhão nós encontramos tempo em meio a tantas coisas para render graças ao Senhor por aquilo que Ele tem dado para a gente, pelos seus presentes, pelas boas dádivas que Ele tem concedido todo dia. Acredite você ou não, todo dia você recebe coisas boas do Senhor, tá bom? Faz esse exercício aí, procura verificar, tá bom? Obviamente que nem sempre é fácil partilhar e compartilhar no mesmo momento com outras pessoas. Às vezes dá para ficar um pouquinho quietinho no nosso canto. Nós sabemos disso. São pessoas, afinal de contas, com pensamentos diferentes, pessoas com personalidades, pessoas com temperamentos que podem ser diferentes e às vezes até opostos aos nossos. Nós vamos encontrar no caminho para alcançar a maturidade e a perfeição cristã diversas vontades, diversos comportamentos. E eu tenho certeza disso. Certamente nós vamos encontrar pessoas com diferentes dons, como é o texto que nós citamos aqui em 1 Coríntios 12 agora, tá certo? E é sobre isso que falamos hoje. Somos um só corpo, porque cremos, porque pertencemos, porque servimos ao mesmo Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo fala que todos que creem em Jesus formam um só corpo. Nós sabemos que o corpo somente pode ser corpo porque ele é formado por membros com funções diferentes. Membros com funções diferentes. Também é por isso que não dá para falar de comunhão sem pensar em unidade e diversidade. Portanto, fique firme na fé, meu querido. Compartilhe momentos de comunhão com outros e, assim que possível, esteja presente junto. Abraço, beijo. Como isso for possível, tá? Hoje a gente tem que segurar um pouquinho. Legal? Ok? Tranquilo? Sossegado? Aviso. Atenção, povo da igreja aqui de São Roque, tá bom? Esse povo esse aviso é para nós. Chegaram nossas revistas. Aleluia, glória a Deus. Semana que vem, lição número 6, Gálatas 1 a 9. Maturidade doutrinária, vento de doutrina. Semana que vem. Então, você aqui da Igreja de São Roque, classe de adultos, se está acompanhando e quiser uma revista, nos procure, você sabe como nos localizar. Nós vamos levar a revista para você acompanhá-la com a gente, tá bom? Levaremos para você, claro, fique tranquilo, tá bom? Delivery, metodista. Vambora? Vambora? Se a gente estivesse lá na igreja, né? Obrigado por tua companhia. Deus te abençoe, fiquem na paz, fiquem bem. Fiquem com Deus, pois se nós estamos com Deus, não há nada nem ninguém que possa nos fazer mal. Despeço-me de vocês aqui, dando um beijo, um abraço para todos. Até a próxima, sempre com a graça de Deus. Tá bom? Beijo, meus queridos. Tchau.
aqui, prostrado pra te ouvir e sentir o teu fluir.